Então, o nosso tema da palestra aí vai ser Indústria Internet of Things, tá? Bom, eu sou Alessandro Lucindo da Luz, tá? Tenho uma formação técnica em eletrônica, né? Sou formado em engenharia eletroeletrônica aí. Depois eu fiz mestrado em engenharia elétrica, né? Meu grupo de pesquisa estava mais voltado para eletrônica de potência, redes inteligentes de energia. E aí, com o tempo, né, a vontade de voltar a estudar de novo, obter novos conhecimentos, principalmente na área de tecnologia. E aí, aproveitando o Covid aí, né, eu comecei a fazer uma pós-graduação em engenharia de software esse ano. Bom, eu tenho 12 anos no Instituto da Flex, no FIT. Os primeiros 10 anos eu trabalhei no laboratório de identificação por radiofrequência, né, o RFID. E aí, nos últimos um ano aí, eu estou como coordenador de projetos, né, no laboratório de Sketch Scale do FIT, alavancando projetos, MVPs, tanto para startups como projetos na área de tecnologia, né? Vamos falar um pouco sobre a história das comunicações. Então, lá nos anos 1930, mais ou menos, né, antes da Segunda Guerra Mundial, os pilotos eles não eram possíveis ser identificados, né, com a sua base de comando. E aí os pilotos alemães, né, eles numa vez que eles estavam retornando para sua base, eles perceberam que quando eles davam um rodopio, né, retornando para a base, o sinal de rádio que eles tinham de via comunicação na época, um sinal de rádio bem simples, normalmente é um sinal de rádio que o piloto se comunicava com a base conseguia receber esse sinal com uma onda refletida. Então, foi um primeiro sinal, né, que os pilotos conseguiam mandar para a sua base quando eles estavam voltando aí de operação, por exemplo, e eles conseguiam identificar quem eram os alemães e quem eram os inimigos, né? Isso até o momento que os inimigos descobriam isso aí, essa ideia. E aí, logo no início da Segunda Guerra Mundial, né, por volta dos anos de 1940, o Sir Robert inventou o radar, né, nesse período aí. E ele já conseguiu colocar um sistema de identificação de amigo e inimigo para os próprios pilotos de aviões, de caças, aí, se identificarem com a sua base. Por volta dos anos 1970, né, logo no começo dos anos 70, Mário Cardullo teve a primeira patente de uma etiqueta RFID ativa, né, onde ele já pôde ter uma memória regravável, né? Então, naquela época ali, a etiqueta RFID, de identificação por radiofrequência, era um número fixo e depois, após a patente dele aí, você já podia gravar alguns números em cima de uma memória ali. No início dos anos 90, a IBM desenvolveu e patenteou o sistema RFID UHF, tá? E com isso foi fazendo uma parte de disseminação da tecnologia aí. Em 99, o Auto ID Labs, né, depois ele se tornou Auto ID Center, com suporte de 100 empresas aí interessadas no sistema de identificação de radiofrequência. Eles promoveram o protocolo aéreo de comunicação de dados, né? Então, o protocolo aéreo é onde você tem um leitor, uma antena, ele manda informações para uma etiqueta, né, uma etiqueta RFID, e você consegue fazer uma leitura, estabelecer um processo de comunicação entre eles. Em 2000, né, o próprio Auto ID Center, né, ele é do Instituto do MIT, esse centro de pesquisa, com o seu diretor ali, né, que é Kevin Ashton, ali, ele usou a primeira vez a internet das coisas, logo no início dos anos 2000. Ele publicou isso daí, né, num congresso onde ele já previa que as coisas um dia estariam mandando informações, né, dados, para um sistema de internet globalizado. Tá? Foi a primeira vez que se usou o termo internet das coisas. O que é a internet das coisas, então? Então, nós temos aí do lado esquerdo, né, toda a parte de cadeia de negócios, né, de aplicações que a internet, que as aplicações podem estar enviando os dados, né, para a rede global de comunicação. E aí a gente tem algumas definições de pesquisadores na área, né? Então, por exemplo, eu selecionei 3 aí dentro de várias. Então, refere-se a uma conexão rigorosa de dispositivos entre o mundo físico e o mundo digital. Guarde essas 2 palavrinhas aí, mundo físico e digital. É uma infraestrutura dinâmica da rede global de internet, com capacidade de configurações próprias,
baseadas em protocolos de comunicação, onde as coisas físicas e as coisas virtuais são identificadas, possuem os seus atributos na sua rede de informação. Tá? É uma infraestrutura global, uma outra definição aí, de informação da sociedade, habilitando serviços avançados de conexão com o mundo das coisas, novamente físicas e virtuais, existentes e em evolução, com uma informação interoperável, né? Para quem não sabe o que é o que é o significado da palavra interoperável, são coisas diferentes que podem se comunicar de uma forma transparente. Essa é a ideia de interoperabilidade. E tecnologias de comunicação. Isso você só faz se você tem um protocolo de comunicação bem definido e muitos dos meios de comunicação são sistemas abertos, né? Então, a gente tem aí um framework, né, relacionado da arquitetura de IoT, no lado esquerdo. Então, temos vários segmentos, a área de segurança, a área de retail, né, varejo, energia, logística, a parte médica, saúde. E aí a gente faz uma relação com o Industrial IoT. Então, o Industrial IoT é um pedaço dentro dessa arquitetura, tá? Existem outras aplicações, como a área médica IoT, agricultura IoT. Então, a gente vai falar hoje especificamente hoje sobre Industrial IoT, onde nós temos redes inteligentes de energia, está relacionado a isso, a parte de indústria, claro, né, manufatura. Cidades inteligentes, está bem relacionado com isso, a área robótica. Então, a gente temos uma definição, que Industrial IoT é a integração de tecnologias inteligentes de computação e redes implementadas em massa na produção industrial, com configurações para fins de automação, confiabilidade e controle aplicado ao desenvolvimento IoT. Por que eu preciso saber sobre IoT, né? Por que nós estamos falando isso sobre hoje, né? Sobre esse tema no webinar? Bom, IoT, desde quando foi proclamado lá em 2000, hoje ele é um mercado muito grande, né? Um mercado da casa de bilhões, mercado mundial, e a perspectiva para 2030 da casa de trilhões aí. Então é um mercado muito grande que movimenta fornecedores, fabricantes, tanto na área de tecnologia como na área de pesquisa, enfim. E o Brasil não está atrás disso, né? Há 3 anos atrás, o Ministério da Ciência e Tecnologia ele lançou esse plano de ação para o Brasil. O ano passado foi revisto com metas bem claras estabelecidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para que o Brasil também avance e isso não fique para trás frente aos países emergentes, né? Para quem quiser tiver mais interesse sobre esse plano, pode entrar no site do Ministério da Ciência e Tecnologia, baixar esse documento aí e ter acesso. É um documento público aí. Bom, o site Embarcados, ele fez uma pesquisa, né, relacionada ao tipo de aplicações desenvolvidas no Brasil, especificamente no Brasil, onde tem uma amostra de pessoas relativamente grande, aí 974 pessoas responderam à pesquisa, onde ele poderia escolher 2 ou 3 mais segmentos até. Internet das coisas e controles industriais, disparado um dos maiores tipos de aplicações desenvolvidos. Está muito relacionado com a indústria IoT que nós temos hoje. Tá? Vamos falar um pouco sobre a arquitetura, né, da indústria IoT. Então, lembra lá atrás que eu falei, vamos guardar 2 palavrinhas aí, físico e virtual. Esses dois são os 2 componentes principais da indústria IoT. Então, temos os sistemas físicos, onde está muito relacionado com a área elétrica, mecânica, óptica, com sensores, né, para poder coletar os dados, e a parte cibernética, né, a parte virtual, onde está relacionado com as áreas da computação, armazenamento, processamento, lógica e fluxo de dados. Então, a gente tem aí no lado direito aí, uma figura onde nós temos as aplicações, seja ela indústria 4.0, cidades inteligentes, onde temos a camada de comunicação, meio de comunicação de dados dessas aplicações, né? Temos as plataformas e infraestrutura, onde são tratadas as tecnologias de video analytics, machine learning, computação de borda, máquina com máquina se comunicando, gerenciamento dos dados, mas para resolver algum problema. Então, quais são os problemas? As aplicações. Uma manutenção preditiva melhor, um condicionamento melhor, segurança, enfim.
tem que ter uma meta bem estabelecida. Por que você está coletando esses dados dentro dessas aplicações para uma aplicação específica, né? E aí os segmentos para a indústria IoT. Então, dentro da solução IoT, a gente tem processamento de dados e coleta de informações em atividades operacionais. Tá? A parte de segurança e proteção de dados, né, por meio das tecnologias de comunicação sem fio, é muito importante, já que os protocolos de comunicação são bem definidos e bem esclarecidos, né? A parte de acionamento de dispositivos e sistemas industriais em tempo real, então, permitindo você acionar uma máquina à distância, né, ou você coletar um dado de uma máquina, né, entra mais um pouco de monitoramento remoto, com controle a certa distância, está muito relacionado a esse segmento. Gerenciamento de ativos, né, da empresa, então ativos de valor agregado alto, que a empresa ela quer monitorar, ela quer controlar, ela pode usar isso como rastreamento e controle. E manutenção preditiva, né? Então, você predizer, você já tem uma visibilidade a um certo longo tempo daquela peça ou máquina que vai sofrer uma parada, né? Ou ela pode sofrer uma parada, então você já fazer uma manutenção antes dela já estar, de ela entrar em período de quebra, né? Que esse é o intuito maior. Então, nós temos aí uma infinidade de sensores hoje disponíveis no mercado, seja ele sensores de posição, sensores de proximidade, temperatura, umidade, fluxo, magnético, aceleração, né? Temos sensores até relacionados que você pode pegar alguns elementos da tabela periódica, né? Mas para que servem esses sensores? Tem que ter um intuito, né? Eu peguei aqui um exemplo, que é a da manutenção preditiva. Deixa eu pegar uma caneta aqui. E aí, qual é a ideia desse gráfico, né? A ideia é você se preparar antes da máquina ter uma falha. Como eu faço isso? Você já poder, em algumas variáveis, você já ir controlando, no caso aqui do gráfico, né? Ultrassom, vibração, né? Potência, você já mediu uma tensão, uma corrente dela ali, aonde num período de alguns meses você já pode estar tendo uma preditividade dessa máquina antes de você ter né, se você for fazer só um sensoramento de temperatura, de fumaça, e aonde dias você não vai ter tempo suficiente, né, de tomar uma ação em cima dessa máquina, e aí você vai estar fazendo uma manutenção corretiva ao invés de estar fazendo uma manutenção preditiva naquele dispositivo, né, seja uma máquina, uma linha de produção ou um processo. E aí nós temos os sistemas de controle, né? São 3 sistemas de controle aí, o centralizado, o descentralizado e o hierárquico. O centralizado, a gente tem a parte de subsistemas, né? Sensores e atuadores, uma planta industrial, onde tem a rede de comunicação, mas aqui você tem um controlador centralizado. Então, aqui no exemplo, a gente tem um sistema SCADA, né? A gente tem a interface homem-máquina, acionando o sistema SCADA e o sistema SCADA mandando informação para os terminais remotos, né? Já um controle descentralizado, você tem os mesmos subsistemas, mas eles são controlados por aqui CLPs, então controladores lógico programáveis que vão estar atuando nos sensores e atuadores, mas esses CLPs não se falam, tá? Então você não tem, o controle aqui é descentralizado. Já no controle hierárquico, né, você tem os mesmos CLPs atuando nos subsistemas, mas esse CLP ele tem um sistema SCADA supervisório, onde você pode coletar todos esses dados, você pode gerenciar o que cada CLP está fazendo, enfim, tomar decisões baseadas em cima de sensores e atuadores esparramados ao seu processo industrial. Tá? Vamos falar um pouco sobre comunicação wireless, né? Comunicação sem fio. Uma imagem bonita como essa daí. Então, vamos entrar em princípio de comunicação, né? Só para a gente ter uma ideia, né? De dar uma base teórica do que a gente vai falar nos próximos slides a seguir. Então, eu peguei 2 exemplos aí de fabricante IoT, não quis colocar o nome dos fabricantes, coloquei como A e B.
na faixa de 915 MHz, né, onde eu tenho uma potência de transmissão para cada fabricante desse, né, para cada rádio, então 24 dBm para o A e 19 dBm para o B, e eles têm uma sensibilidade de recepção para cada sistema de rádio desse. E a pergunta que eu quero colocar aí para vocês pensarem é qual dos fabricantes tem a maior oportunidade, né, teórica de atender 15 quilômetros de distância. É um requisito que um cliente nos passou num projeto, por exemplo, tá? Hipoteticamente. Então, a gente tem uma antena de transmissão, você tem os dados indo até a antena de recepção, né? Você tem o ganho das duas antenas, tanto a antena de transmissão, o ganho a antena de recepção, e a distância entre elas. E aí, com isso, a gente tem a equação de Fries, né? A equação de Fries nós utilizamos no meio de comunicação, né? Princípio de telecomunicações aí, para fazer, normalmente, em ambientes controlados, seja ele em câmara anecoica, onde você não tem um ruído, você não tem uma interferência de intempérie, temperatura e umidade que possa atrapalhar nesse meio de comunicação. A gente pode utilizar ela como um exercício aí para a gente ver como é que funciona esses dois dispositivos para essa distância. Então, para 1 quilômetro, a gente calcular, né, para o fabricante tipo A potência de recepção que vai chegar aqui do outro lado vai ser menos 65 dBm. Ora, se para esse dispositivo ela está a menos 100 dBm, né, a sensibilidade aqui é maior do que a potência de recepção, com certeza esse sistema vai funcionar a 1 km de distância. Aí eu pergunto para vocês aí, se nós tivermos o mesmo dispositivo A e B para uma distância de 15 km, como é que isso vai se comportar ao longo do trecho de transmissão? Bom, a potência de recepção para o A vai estar em menos 89 dBm. Para uma sensibilidade de 101 dBm, existe a oportunidade aí de ler ou não, dependente muito da interferência que vai dar aqui. Já para o fabricante B, nós estamos falando em menos 94 dBm para um rádio que tem uma sensibilidade de menos 96. Então, aqui a situação é muito mais difícil de você atender para esse fabricante tipo B, né? Esse aqui, rádio tipo B aí. E aí o que eu vou colocar, que é o desafio normalmente que a gente enfrenta, né, num projeto de implementação aí, seja IoT, indústria IoT, redes, cidades inteligentes. Então a gente tem aí um ambiente não ideal, vamos dizer assim, né? E qual é o desafio maior aqui? Vejam que se a gente tem vários pontos aí onde você vai aplicar um dispositivo IoT para se comunicar, seja ele em prédio, num ponto alto do prédio, numa parte baixa, enfim, atrás de um prédio desse daqui. E aí os centros urbanos, vocês acham, né, que eles atendem aquela equação de Fries, que não tem nenhum modelo de barreira, não tem um sistema aí onde vai colocar um modelo de uma interferência como um concreto, uma parte de, né, uma parede, enfim, qualquer interferência que pode atrapalhar. E qual é o desejo do cliente em relação ao investimento da quantidade desses devices, né, dispositivos? É colocar o mínimo possível para atender a ter a maior cobertura possível num lugar como este, né? O tamanho final do hardware é relevante nesse aspecto, não tenha dúvida. E é previsto ter áreas de não cobertura, né? A gente já tem o próprio celular hoje, que a gente tem alguns lugares hoje que não tem cobertura, já é uma tecnologia bem consolidada. Você imagina um dispositivo IoT pequeno, se a gente não vai ter áreas de cobertura. Aí, eu coloquei as alternativas para comunicação wireless, né? Peguei o mesmo exemplo lá do kit A, né, de IoT. E aí eu falei assim, bom, será que com o avanço da tecnologia que nós temos hoje, será que não tem nenhuma solução para a gente atender toda essa distância? Eu coloquei até uma foto aqui de um dispositivo IoT bem pequeno, parece com um chaveiro, né? E usei a equação Fries lá do exemplo anterior. Bom, para uma antena de ganho de 1 dBi para transmissão, para recepção, provavelmente não vai atender. Mas se eu mudar essa antena de ganho 6, tanto para transmissão, para recepção, bom, a potência minha de recepção aqui, com todas essas perdas, para 15 km, vai estar menos 84 dBm. Poxa vida, para menos 96 de sensibilidade, pode até ser que funcione. Né? Chegar a 15 km, para mim, pode ser muito. Vamos falar em 12, 10 km aí, acho que já vai atender meu requisito. Bom, eu peguei aí, então, um catálogo de antenas, né, na faixa de 900 e 500 MHz,
Eu estava utilizando uma antena bem pequena e agora com 6 dBi de ganho eu vou colocar uma antena de 360 milímetros, maior que uma régua de 30 centímetros, aquela régua a gente usava na época do colégio. E aí eu falo para você que eu tinha um kit de desenvolvimento bem pequeno, né, um rádio quase do tamanho de uma moeda, e vou inserir uma antena de 36 centímetros aí. O que você acha que o cliente vai achar dessa solução? Provavelmente ele não vai gostar. Ele vai falar assim, puxa vida, a gente teve um desenvolvimento tão bacana, com manufatura aditiva, usando um conceito bonito aí para chegar num rádio bem pequeno, e você vai me colocar uma antena de 36 centímetros, aí, 360 milímetros. Então, isso é o que a gente enfrenta hoje com o desenvolvimento, né, em algumas soluções IoT, mesmo com o avanço da tecnologia, tem algumas soluções que não nos permite chegar num caso ideal, né, ou chegar no requisito que o cliente nos coloca. E aí tem uma pesquisa, né, em cima do site Embarcados mesmo, de quais são as interfaces sem fio mais utilizadas, né? E aí disparado o Wi-Fi é a mais utilizada dentre elas, né? Então temos o Wi-Fi, telefonia celular, Bluetooth, e o Wi-Fi realmente é uma das mais utilizadas, está dentro da indústria, está em bares, comércio, enfim, está em tudo que é lugar, o sistema de comunicação Wi-Fi. Aí eu coloquei aí um eixo, né, em 4 quadrantes, né, num plano cartesiano, onde a gente tem a taxa de transmissão de dados pela distância. Tá? Então, aqui, bits por segundo, né, a gente está mandando um pequeno pacote de dados para um grande pacote de dados, aí, vamos falar aí, pacote de vídeo, seja mensagens muito maiores, né? Então, a gente tem para pacotes pequenos e distâncias pequenas o RFID, o Bluetooth 3.0, né? O próprio Bluetooth 5.0, com funcionalidades de Zigbee, Wi-Fi 2.4 GHz. Telefonia celular, né? Então, a gente consegue agrupar aí grandes pacotes de mensagem para grande distância, tá? Então, a ideia desse mapa aí é mostrar para vocês, pensando no seguinte, quais são a taxa de dados que a gente vai utilizar no nosso projeto pela distância. Vou rodar um vídeo aqui para vocês terem um pouquinho mais de um exemplo que a gente teve aqui. Aqui é um dispositivo IoT, tá? É uma placa de desenvolvimento, já tem vários sensores já embarcados nele, tá? Eu coloquei uma pilha aqui, uma bateria, ele já tem até um lugar para você colocar uma bateria tipo botão. Então eu vou dar um ECAP nele aqui, né? Ele está em modo sleep. Isso é muito importante para um dispositivo IoT para economizar a bateria. Ó, ele já achou até aqui, o próprio aplicativo já achou. Vou entrar nele. Então ele já tem 3 aplicações aqui que o dispositivo, que o aplicativo Android traz, né? Então a parte de ambiente, por exemplo, ali ele já está medindo temperatura, né? Temperatura, umidade, várias variáveis que ele já está medindo. Vou colocar o dedo aqui no sensor de temperatura, vai começar a mudar a temperatura ali, ó, 23,1. Tá? A parte de luz ambiente, se eu fechar aqui, ele vai já logo indicar que não tem, diminuiu a luz ambiente. Então, tem vários sensores, né? Sensor de som, por exemplo, se eu bater aqui, ele vai aparecer, ó lá, apareceu o nível de a variável mudando, tá bom? Então, ele tem uma outra variável, né? Que é uma outra parte, né? Dentro do aplicativo, que é a parte de LEDs. Então, por exemplo, se eu apertar um botão aqui, ele aparece lá, ó, que mudou lá, tá vendo? Então, tô dando na parte de input e a parte de output aqui onde acendo um LED, ó, tá vendo? Ele tem uma parte de movimentos, né, que é bem legal. Então, ele já tem um sensor de movimento embarcado, né, que ele já mostra ali, até para você fazer a orientação X, Y, Z e aceleração, tá bom? Então, é um kit de desenvolvimento bem rápido aí para quem tiver na parte de desenvolvimento de soluções aí utilizar. Já tem bastante biblioteca que você pode usar durante a sua prototipação. É isso, obrigado. Bom, vamos falar agora sobre sistemas computacionais. Queria desmistificar um pouco, né, fazer a diferença do que é machine to machine versus IoT. Então, machine to machine são máquinas falando com máquinas. E IoT, sensores falando com a computação em nuvem, né? Então, máquinas você tem hardware, sistemas baseados em hardware, IoT, sistemas baseados com software. Machine to machine, o desenvolvimento é um sistema fechado, né? Já em IoT, você tem um sistema
de grande amplitude grande, né? Onde a nuvem, né, a comunicação, a internet está no meio dos dispositivos aí. Não necessariamente para machine to machine, você pode usar comunicação em cloud, né? Você não é requerido, mas já é obrigatório para a internet das coisas, até para sistema, aplicativos ou dispositivos externos, front-end, aplicações web, está acessando os dispositivos que vai estar, os sensores que vai estar dentro da sua fábrica, né? Falando sobre a arquitetura computacional do sistema, né, de um sistema IoT, então aqui a gente tem um modelo OSI, né, onde temos a parte física, que são os sensores aí coletando os dados, a parte de data links e rede de comunicação, coletando essas informações através do gateway, né, e proclamamos isso para uma, seja ele uma comunicação Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth, seja o que for, mas mandando esses dados para uma computação, né, para os dados de internet, né, para um broker. Eu vou falar isso no próximo slide. Então, a gente tem a parte de nuvem, onde vai estar armazenando essas informações, analisando para uma parte de uma camada de serviço, que são as nossas aplicações, a nossa aplicação, ou até, por exemplo, hospitais, indústrias, seja o que for. Então, a ideia de a arquitetura computacional para um sistema completo é isso, né? São 7 camadas da parte física até a parte de aplicação. E aí a gente fala sobre arquitetura computacional. Então, a gente tem os sensores publicando os dados num broker, né? Normalmente a gente utiliza o MQTT como um protocolo de mensageria, vamos dizer assim, onde os sensores passam pelo broker e ele consegue identificar essas mensagens e organizar ele. De uma maneira que ou ele vai para outro dispositivo, outros devices, né? Que vão receber essas informações, ou eles vão de forma estruturada, né, num banco de dados, né, numa conexão em cloud. Estando estruturado, bem organizado esse banco de dados, qualquer integração web, front-end, API, seja ele Android, iOS, vai poder pegar essas informações e, se for o caso, até enviar informações para os sensores que estão do outro lado da ponta. Então, aqui a gente tem, né, a padronização e divulgação da tecnologia. O I3E é o grande promotor disso, né? Tem padrões bem estabelecidos de comunicação lá dentro, como o I3E 802.15 para comunicação Wi-Fi, aplicações em indústria IoT tem lá dentro. Boa parte dessa documentação que veio dessa apresentação veio lá do I3E, né? Alguns documentos são abertos para pesquisa para o público, né? Você não necessariamente precisa ser um assinante do I3E. Fórum Brasileiro de Internet das Coisas, né? Então, com o desafio IoT, então ele promove alguns hackathons aí com empresas promovendo a internet das coisas no Brasil. Temos aí o Industrial Internet Consórcio, né? Uma empresa onde conecta várias pessoas do mundo inteiro com a finalidade de promover a tecnologia de indústria IoT. Qual é o futuro disso, né? Em cima dos artigos pesquisados aí. Então, são sistemas industriais de maior complexidade, né? Melhorando a confiabilidade e a eficiência de todo o sistema, né? A ideia é você ter fundamentos teóricos, né, com o tempo, no futuro, aplicações práticas, implementações, de maneira que consolide melhor essas tecnologias e resolver aqueles problemas que eu fui mostrando para vocês lá, principalmente com os meios de comunicação, tá? Com a finalidade de deixar o gerenciamento dos dados de uma forma mais inteligente, com o futuro até, quem sabe, esses próprios sensores já bem estruturados dentro de um banco de dados, eles já vão se tornando, né, autogerenciados através de machine learning, com aprendizagem online, né, e reaprendizado. E com isso, né, sistema de plataforma de machine learning mais leves, né? Hoje são sistemas com infraestrutura muito grande, pesadas aí, encarecendo até a divulgação, difundir a tecnologia ou a implementação em grandes centros industriais aí, tá bom? Bom, a gente vai para um caso prático agora. O Denis vai entrar por aí. Denis, fica a palavra com você aí, pode abrir o microfone. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem, aparentemente vocês estão me escutando, porque o meu microfone está pulsando ali.
Tá sim, Denis. Tá tudo bem. Tá bom. Eu sou o Denis, eu trabalho no FIT também, junto com o Alessandro, no laboratório de inovação de produto. E ele me convidou para falar um pouquinho sobre um produto que nós desenvolvemos inteiramente no FIT, que é o Smart Energy. Ele é um sensor que você coloca ele na rede de alta tensão e ele fica monitorando aquela linha. Então, se der algum problema na linha, se tem queda de energia, se tem um pico muito alto, curto-circuito, ele vai avisar a central daquilo que está acontecendo. Você consegue fazer leitura de corrente, consegue fazer um monte de coisa. Então, eu fiz um desenho mais ou menos para explicar como que é a arquitetura que a gente desenvolveu. Se puder passar para o próximo. É esse daí. Então, como que é? O gerador de energia, que está lá atrás, lá, uma hidrelétrica ou carvão, qualquer coisa que seja, gera energia para a cidade. Então, a energia vem e para a direita aqui, no caso, é a cidade, né? É uma alimentação trifásica de alta tensão, onde você coloca um sensor em cada linha, tá? E esse conjunto de sensores, tá? São 3 sensores por conjunto, ele tem um master no meio e 2 slaves, tá? A comunicação entre os slaves e master é feita por um protocolo próprio do chip que a gente usou, tá? Que é uma comunicação de curta distância, que é chamado SPNOW, tá? O master, ele tem um módulo de transmissão que ele consegue transmitir dados mais longe. Então, cada conjuntinho aqui que vocês estão vendo, eles podem ficar em torno de 1 quilômetro de distância, que o master comunica com os slaves para saber o que está acontecendo na linha dos slaves e passa a transmissão para frente dos dados, né? Empacota todos os dados e passa para frente, até chegar nessa caixinha que está pendurada no poste, que a gente chama de caixa concentradora, onde tem um módulo 3G que via internet envia os dados para a central da distribuição. Então aqui eu fiz uma simulaçãozinha, né? Tem um estouro vermelho ali, quebrou a linha, alguma coisa. Os slaves da ponta dessa linha detectam, envia via o protocolo SPNOW para o master, né? O master vai perguntar para o outro slave também se está tudo bem com a outra linha, o outro slave vai falar que está ok, vai pacotar todos os dados e enviar via módulo, um módulo de longa distância, lá o 915 MHz, até chegar na caixa concentradora. E com isso, em tempo real, o pessoal da distribuidora sabe o que está acontecendo na linha de distribuição dela. Aí, depois da caixa concentradora, ele envia para o servidor, aí pode ser servidor SCADA, pode ser protocolo MQTT, salvar num banco de dados, aí vai do cliente, né? Basicamente isso. Esse é o nosso produto que desenvolvemos. Obrigado aí, Denis. Bom, chegamos no final da nossa apresentação aí as referências bibliográficas que eu utilizei, né? Muitas dessas referências estão abertas para o público aí que tiver mais interesse de saber das informações com mais detalhes. Eu vou deixar isso daí na apresentação. Agradeço a todos aí, tá? Deixei um tempo aí de 36 minutos, 35 minutos. A gente vai ter aí uma parte de perguntas e respostas. A minha ideia é colocar essa apresentação, né, no somosfit.org. Eu vou ficar muito feliz se todos aí os participantes ou futuramente que puderem usar minha apresentação para estar divulgando informação, tecnologia. Eu acho que essa é a ideia, né, de a gente divulgar a informação do Instituto. É por isso dos webinários aí, depois isso deve estar gravado, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito bom. Parabéns, Alessandro, para o Denis. Achei muito legal. Toda a apresentação desde o começo, gostei muito do slide de aquele quadrante lá que você fez, achei bem interessante. E gostei muito do cachorrinho do Denis, né? Aposto que fez sucesso aí com todo mundo. Acho que não tem como não chamar a atenção, né?
Agora, eu só não entendi o seguinte, o cachorrinho foi o que causou o curto, é isso? Não, porque ele fez no outro poste. Ah, tá. É um xixi ácido, né, do cachorro, às vezes. Mas Se vamos lá fosse para no fio, quem sabe? vamos para as perguntas, então. Ó, bom, pessoal, para quem ainda não entrou depois, tal, no começo eu falei que a gente ia responder as perguntas no final, né? E você pode ir lendo as perguntas e dando um like para elas serem priorizadas aqui conforme a gente for respondendo. Vamos lá, a primeira é do Fábio. Então, Alessandro, como alternativa de menor custo, o LoRa seria a melhor opção para distâncias de até 5 quilômetros em aplicações agronegócio, campo aberto? O LoRa hoje ele tem uma boa cobertura, né? Existe uma empresa hoje, eu posso até depois mandar, que eles já estão distribuindo gateways de LoRa, né? Que são os repetidores, é como se fossem as estações de rádio base para atender grandes áreas, né? Lógico que ele tem uma cobertura mais zona urbana, né? Assim como o Sigfox, as duas aí têm coberturas similares ao meu ponto de vista, né? Eu não quero puxar a sardinha para um para outro aí. Mas os rádios LoRa e Sigfox são custos-benefícios muito bons para grandes distâncias aí, relacionado quando você for usar, por exemplo, LTE, GSM, que às vezes você vai ter que pagar uma manutenção para uma operadora de telefonia celular. Então, é um bom caminho. Principalmente para complementar a pergunta, ele falou muito, ele focou no agronegócio, né? Então, lá no meio do campo, a gente tem dificuldade com cobertura de celular, né? Os 4G, 3G, 2G, 1G. Então, nesse sentido, assim, é uma boa opção o LoRa, ou você tem até uma outra, assim? Você já viu algum cenário do pessoal usando no campo? Para a LoRa, a gente precisaria avaliar se exatamente onde é o campo, né? Se ele tem a cobertura de LoRa. Se ele não tiver e ele quiser utilizar o LoRa, ele pode comprar um gateway, né? Separado, é como se fosse um roteador Wi-Fi. Ele coloca na área de cobertura e ele vai colocando os rádios LoRas e vai fazendo o mapeamento de toda essa cobertura aí, mesmo que não seja existente, né? Esse foi um dos motivos que a gente usou a rede mesh para o Smart Energy, pensando no lugar onde não tem cobertura nenhuma. Então, você pode, com um sistema de rádio mesh, fazer a sua própria cobertura. Então, o rádio mesh manda um dado para um rádio mesh e assim sucessivamente até chegar numa IoT Box. Aí você vai ter que ter uma cobertura IoT 3G para poder subir esse dado. Então, você pode não ter cobertura, montar essa infraestrutura também. Sim. É possível. Pelo menos nas startups mais recentes que a gente viu aqui, projetos, o pessoal tem entendido bastante para a parte de mesh mesmo, principalmente focadas no agronegócio. Então, assim, tem sido a solução mais comum para essas áreas mais rurais e abertas mesmo. Vamos lá, levando em conta a qualidade da internet no Brasil, já estamos preparados para o IoT? A pergunta é do Silvio. Obrigado pelas perguntas, hein, Silvio e Fábio. Vamos lá. Vai lá, Denis, vai você, responde aí. O que você acha? Olha, jogou, rapaz. Jogou a bomba para mim? Não, imagina, a cobertura de internet Brincadeira. Responde, Denis. Eu acho que a cobertura de internet no Brasil ela está melhorando, né? Daqui a pouco vem o 5G aí, mas ainda é bem falho em vários lugares do país, né? Mas eu acho que sim, as grandes cidades onde que a gente mais usa o IoT, se não tem internet, se não tem internet, tem outras opções também que a gente pode usar. Eu acho que sim, eu acho que não... Eu acho que... E a gente pode pensar o inverso também, né? Porque a própria demanda do IoT, da gente ter essa inteligência dos dados vindo dos sensores, ela força a estrutura a se atualizar, a ser atualizada, né? Tanto a parte do governo quanto a parte privada, né? E daí começa a surgir esses novos protocolos, essas novas opções de conexão, de comunicação. Então, eu acho que assim, tá ruim, e daí a gente está preparado, não é meio que pode ser encarado ao contrário. Olha, tá do jeito que tá e agora a gente precisa, então a gente está meio que atualizando ali na marra alguns pontos mais críticos, né? Exatamente. E o hardware ele também tá ficando cada vez mais avançado.
Então, a gente consegue fazer muito processamento no local, o que pode ajudar em transmitir poucos dados, né? Um lugar que você tem uma infraestrutura mais carente, mais precária, você faz bastante processamento no local e manda poucos dados só para fazer uma informação do que está acontecendo. Sim. Vamos lá, então, para a pergunta... Essa questão da própria pandemia, né, Lucas, ela vai ajudar, mas a questão é todo mundo forçar mais, habilitar a estrutura para mais e mais conectividade. Então, querendo ou não, a própria pandemia vai empurrar esse negócio para frente. Né? Não, muitas coisas devem ter parado, mas claro. agora, acho que agora vai. Não, não sei a sua operadora, né? Não sei se tá nomes, mas a minha tá sofrendo aqui com o boom, assim, de acho que tanta gente conectada ao mesmo tempo, a minha internet já foi mais rápida, já. Não tá, né? Eles não estão aguentando. Então, vamos lá, então. O Cláudio Almeida, obrigado pela pergunta, Cláudio. Você falou sobre trabalhos com startup de IoT. Como vocês podem ajudar? Boa pergunta. Vamos lá, Marcomini. Passo sai para você. Eu tô para poder dar painel também. Vamos lá. Não, tá bom, Facial, legal, Facial. Cláudio, obrigado pela pergunta, Facial. Realmente a gente acha que nessa parte de startups, principalmente focadas em IoT, a gente tem trabalhado recentemente, né, em fazer com que as startups que viram parceiras aqui com a gente no Centro de Inovação do PIC, a gente consiga fazer com o tempo que ela leva realmente para poder sair de uma ideia que ela está bem inicial, superficial no papel, ela conseguir chegar num MVP da forma mais rápida possível. A gente entende que existe um investimento mais rápido, mas ela consegue chegar ao mercado de uma forma muito mais fácil. Então, a maneira que a gente pode ajudar a startup de IoT é basicamente com isso. A gente tem um laboratório que é liderado pelo Alessandro aí, junto com o Denis e outros engenheiros, que tem uma grande experiência nessa parte de IoT, com todos os equipamentos necessários para desenvolver, tanto na parte eletrônica, assim como de manufatura aditiva, modelagem mecânica, inclusive uma própria área de montagem para uma escala um pouco maior. Então, uma startup que ela tem a necessidade de acelerar seu projeto e queira desenvolver isso em parceria com a gente, acho que é uma ótima oportunidade. Então, pelo menos é isso que eu vejo na área de IoT, que a gente conseguiria ajudar bastante também. Fora todo o conhecimento de software que a gente tem dentro do próprio FIT. Tá bom? Legal. O Anonymous perguntou: quais os maiores desafios das soluções IoT na sua visão? Tá envergonhado, Anonymous, hein? Na minha visão, é atender, às vezes, os requisitos do cliente, né? Então, que nem eu coloquei lá no exemplo lá. O cliente quer um rádio pequeno para atender 15 km de distância com o menor custo possível. E nem sempre, às vezes, é possível você implementar isso numa área, no centro urbano, né? Tive uma pergunta aí de uma área agroindústria. Não tem cobertura de internet, né? Como é que a gente vai colocar grandes máquinas agrícolas ali, investimento altíssimo ali de um dispositivo para estar fazendo coleta de dados, até de uma grande plantação ali. Então, esse é o maior desafio que tem aí para a gente enfrentar. Eu também vejo na parte mais técnica, assim, de limitações, Alessandro, não sei se você concorda, mas sempre quando eu vou pensar em desenvolver alguma solução IoT, a autonomia e a bateria, no caso, ela é uma coisa que acaba pegando, assim, para a gente tomar certas decisões. O que você acha disso? Foi uma das coisas que eu até tirei um pouco da minha apresentação aí, Lucas, porque ela leva um pouco de tempo, mas basicamente é isso. Os dispositivos IoT, quando eles estão transmitindo dados, ele consome uma bateria enorme, assim. É aquele caso lá da potência de transmissão. Então, não tem como. Vamos usar um exemplo da potência de som do carro. Você tem uma potência de som do carro potente para gerar uma potência alta, você tem que ter um kit de baterias lá. Para você ter um sistema de transmissão a longa distância, vamos falar 20, 30, 40 quilômetros, você precisa ter potência, precisa ter bateria. Mas eu quero ter uma bateria pequena, eu quero ter uma bateria pilha. Então, você vai ter uma bateria pilha que tem uma capacidade de armazenamento pequena, você não pode transmitir todo o tempo durante o dia. Então, é um pouco o que você escolhe, né? Eu escolho falar todo dia para o meu sistema de cloud, quantas vezes por dia,
Ah, eu vou falar várias vezes por dia. Bom, então não dá para usar bateria. Tem que estar conectado numa fonte de energia conectada na rede elétrica. Ah, não, eu vou falar uma vez por dia e vou mandar um dado de temperatura. Bom, aí a gente consegue utilizar a bateria. Tá certo. Então, vamos lá, então. A Daniela Aires, obrigado pela pergunta, Daniela. Olá, boa noite. Gostaria de saber sobre a segurança de uma empresa com o sistema IoT. Hoje, como toda a tecnologia, podemos garantir uma segurança dos dados? Muito dos meios de comunicação para IoT são dados criptografados, né? Existe uma criptografia nesse meio aí. Existe uma preocupação enorme sobre isso, não tenha dúvida. Por isso que muito daquele broker que eu comentei lá atrás, né, onde você tem o concentrador de dados, ele não está fora da empresa. Às vezes ele está dentro da empresa, é um pouco da computação de borda que eles falam. E aí você escolhe o que eu vou colocar para fora da minha empresa, né? Que eu vou colocar um sistema da Google, da Amazon, seja o que for. Só vou mandar o dado. Então, mandando o dado, fica muito mais difícil de um invasor penetrar no meu sistema para poder invadir ou tomar conta das minhas máquinas, né? Então, ainda existe essa preocupação, né? Muitos dos artigos fala sobre isso, mas o meio de comunicação sem fio ainda é mais seguro do que o próprio meio de comunicação cabeado. E tem outra coisa também, né? Que um grande problema é que não adianta você colocar todas as criptografias possíveis no seu sistema se tem a parte do usuário, né? E o usuário às vezes não toma o cuidado devido. Que a maior parte dos ataques que acontece assim foi por causa de descuido de algum usuário, né? Teve um exemplo aí que eu achei até engraçado, que invadiram a rede da NASA porque tinha uma Raspberry conectada na rede deles lá. Sim. Alguém conectou lá e o hacker conseguiu esse IP e acessou fotos da NASA, fez um monte de coisa. Nossa. Então tem que tomar cuidado com o que eu tenho os visto usuários que também. tem inclusive a ver com uma pergunta ali mais para baixo, o pessoal criptografar ainda na borda, né? No edge computing, né? Eles criptografar a informação antes de fazer a comunicação. Isso também é transferir um pouco do processamento, ao invés de estar ali naquela área cinza ali, nem cloud está ainda, direto para a borda mesmo, e daí você garante mais ainda a segurança, né? Você não manda o dado puro diretamente. O pessoal tem feito isso também. Sim. Garantir a segurança 100% é impossível. Sempre vai ter uma brecha, alguma coisa, né? Como um exemplo, eu descobri esses dias aí um paper de um estudo onde o pessoal conseguia roubar a senha de criptografia AES, acho que é 128 bits, por causa da influência que o processador do microcontrolador fazia na antena. Então, o microcontrolador estava transmitindo algum dado e estava, ao mesmo tempo, processando aquela chave criptográfica. Com isso, eles conseguiam captar essa chave pela influência que ele fazia na onda eletromagnética da transmissão. Então, sempre tem alguma brecha, é muito difícil você fechar tudo. Com certeza. Só um parênteses, a gente acompanha a nossa agenda de webinars, que logo menos a gente vai fazer um webinar só de cybersecurity. Essa pergunta era da Daniela, se não me engano. O Levi está perguntando aqui, ó, se vocês do FIT estão estudando e pesquisando IoT, por acaso, existe algum estudo de caso na Flex, parte prática em funcionamento nas produções? Por exemplo, aproximando as linhas de produção com warehouse, chegada de insumos e envio de produtos acabados, por exemplo? Então, deixa eu pegar essa para responder, se não se incomodar, Alessandro. Assim, Levi, efetivamente, nessa área especificamente, a gente não tem um trabalho no pipeline de projetos, efetivamente. Mas acho que assim, é uma coisa que a gente pode trazer para dentro do nosso pipeline de projetos e começar a discutir. Ultimamente, as questões relacionadas ao Covid, elas têm consumido as últimas demandas relacionadas que a gente tem de projetos mais nessa área para o FIT, né? Demandas de controle de quantidade de pessoas de sala, controle de utilização de máscara, controle de temperatura corpórea, todas essas coisas fazendo de um modo que a gente consiga fazer sem
encostar nas pessoas, distanciamento social, ou seja, a demanda mais recente tem vindo focada em projetos relacionados ao Covid. Mas tem outras ideias que a gente está adicionando ao pipeline também, que o nosso objetivo está desenvolvendo cada vez mais e mais. Se a gente entender bem, assim, é bem no estilo da startup, se a gente entender bem a dor do que a gente está falando, e realmente justificar um projeto nessa linha, como é o caso do Covid hoje, tudo que eu te falei, realmente é um projeto elegível de a gente colocar no pipeline aí, que a gente deve estar discutindo internamente. Tá bom? Pode procurar a gente depois até. Acho que a gente tem algumas aplicações básicas no site, de temperatura e algum tipo de controle nesse sentido, mas foram todos os experimentos que a gente está cada vez mais realizando no site. E as máquinas em si da manufatura, elas têm comunicação, né? Então, existe muita comunicação das máquinas para a nuvem, no caso. Mas é como o Marcelo falou, ultimamente o foco está total no Covid. Essa foi a do Levi. Então, vamos lá, o Anonymous perguntou, você citou 5G. Quando a gente vai poder utilizar de verdade essa banda? Bom, eu já vi pesquisa na Ásia, principalmente Japão e a Coreia, acho que lançou há pouco tempo um paper sobre isso, né, que eles já estão fazendo experimentos voltado para 5G. No Brasil, a gente tem um 4G aí, alguns falam de 4G e meio, que praticamente não existe, né? A gente pega metade do pacote de dados que a gente pode mandar com 5G e um pouco o 4G melhorado, mas aí com o avanço das estações de radiobase, né? Eu acho até que a internet hoje está bem razoável, né? A gente está usando vídeo aí, até agora não travou, eu às vezes uso o próprio celular, o 3G do celular para fazer reuniões utilizando o Zoom ali como meio, né? Eu sou da época, né? Eu e o Marco Mini somos da época da internet lá de escada lá, não dava nem para você. Recentemente isso daí. Não dava nem tempo, né, para a gente. Ficava o dia inteiro para você ler uma página do IG, do UOL ali. Então, eu acho que a gente está bem perto aí de uma comunicação em tempo real aí. Legal. Eu acho que assim, tem a questão também do volume de devices conectados, né, que está crescendo exponencialmente, né? E daí, nesse sentido, é meio que até uma rede à parte que a gente vai precisar suportar. O 5G, ele entra nessa forma, Alessandro? Sem dúvida, não tenha dúvida. O 5G ele vem para resolver esses problemas aí, distância e pacote de dados, aumentar a quantidade de pacote de dados, né? Você vai ter, por exemplo, aí câmeras que vai estar transmitindo imagens em tempo real e o cara lá do outro lado do Pacífico lá vai estar acionando a câmera, enfim, sem dar aquelas travadas, né? Aqueles problemas de frame que a gente tem hoje. Então, não tenha dúvida que o 5G vem para resolver esses tipos de problema que temos hoje. Agora no Brasil, acho que tem previsão para chegada em 2022, no 5G. Boa, uma data. É um chute, né, gente? Não é previsão, às vezes coisas podem acontecer ou não, né? Ainda mais com o Covid. Mas 2022 tá aí, né, também. Você tem experiência com IoT e Edge Computing? Pode dar um exemplo? Edge Computing é a parte de computação em borda, né? Alguns dados você concentrar localmente ali, como eu expliquei, e a gente publicar esses dados só para a cloud, né? Para fora da empresa, é o que você quer. A gente tem algumas aplicações aí de clientes, né? De outras contas aí do FIT. A gente não pode divulgar aqui no webinar, mas normalmente é o que o mercado está utilizando, né? Ninguém conecta todos os sensores já para fora da rede de internet com toda essa informação. Até pensando um pouco do que é a parte de segurança de dados e informações, mas a grande maioria das vezes é o broker, né? Aquele protocolo de mensagens MQTT, ele está localmente, está dentro da computação de borda, onde ele está sendo acessado, e aí você só manda para fora os dados, né? Numa internet fora, que você quer realmente divulgar. Então, e até para complementar um pouquinho, já fazendo spoiler, a gente já está combinando com uma grande empresa desse segmento da parte de Edge Computing também, para a gente poder fazer um webinar sobre isso dentro do FitTech Academy. Mas uma coisa eu falo assim, na maioria dos fóruns que a gente discute, principalmente de automação industrial,
Assim, essa questão do edge computing, ela tem vindo muito forte, para a gente fazer alguns processamentos de modelos de inteligência artificial e outros realmente local, mas a parte realmente de você fazer publicação de dados na nuvem, realmente nuvens externas, né, é um tabu. Ninguém está muito interessado em estar colocando as suas informações, principalmente de processo, na cloud. Esse é o fato. Se não for dentro do ambiente seguro, é muito improvável, enquanto essa questão de cybersecurity não estiver muito bem resolvido, que alguém vai divulgar informações real-time dos seus processos, dashboard, qualquer tipo de coisa. Principalmente que não é uma coisa que ela se mostrou muito interessante ou necessária nesse momento. Pode ser uma coisa que mude, uma outra tendência, a gente pode aprender alguma coisa no próximo mês, mas realmente, assim, ficar colocando coisas fora do ambiente, depois do edge computing que a gente chama, realmente não é uma tendência ou motivador, pelo menos em todos os fóruns especialistas que a gente participa, tá bom? Legal. Mas vamos aprendendo. Wagner, você fez uma pergunta que eu acho que a gente respondeu sobre segurança e hack. Se caso não, faz uma pergunta de uma forma diferente, a gente responde. Acho que é mesmo que eu falo agora, né? Cerceu, desculpa, não sei pronunciar seu nome. É tipo Biru? Cercel. Por favor, qual foi a placa utilizada na demonstração? Seu vídeo lá, Alessandro. É um kit de desenvolvimento da Silicon Labs. Eu não tenho aqui, mas é Silicon Labs. Tem vários kits de desenvolvimento. A própria STM32 tem kits de desenvolvimento disponíveis, né? Microchip, Atmel são fabricantes aí. Grande parte deles tem documentação aberta, né? Tanto para hardware, né? Hardware aberto. Então ele já fala a placa que eu estou utilizando é essa, esquema elétrico, Gerber, justamente para facilitar você com os seus protótipos. E eles dão toda a parte de API, comunicação, então todos os grandes fabricantes aí, não existe mais aquele conceito de fechar entre eles, não. Esse é um pouco da ideia de interoperabilidade, né? As coisas diferentes se comunicarem de forma transparente. Bom. Alessandro, e o Li-Fi pode se tornar uma tendência na indústria de IoT? Wi-Fi, acho que é Wi-Fi. Não, é o Wi-Fi. Cara, ainda bem que... Será que você falou Wi-Fi? Porque eu falei, nossa, nunca ouvi falar dessa comunicação. O Li-Fi, ele é tipo Wi-Fi, só que com luz, né? Com luz, olha lá, com existe, luz. Muito bem. Isso aí, Denis. É o Li-Fi. Eu não tive contato ainda com essa tecnologia, não vi nenhum lugar que usa ainda. Mas eu acho que para certas aplicações pode ser uma boa, né? Ele tem uma velocidade muito mais alta do que o Wi-Fi normal, né? Porque é via luz. Agora, como realmente ele funciona, eu não vou saber te responder. Eu acho que deve ser mais seguro, porque no fim das contas a luz ela é interrompida, você coloca alguma coisa para interceptar esse dado, né? Mas é só até aí que eu sei. Mais difícil snifar, né? Um dado desse. É mais difícil. Legal. A última pergunta, então, para finalizar. E acho que antes dessa última pergunta, pessoal, pedir para vocês responderem a pesquisa de satisfação do webinar. Ajuda a gente a melhorar bastante. Também você pode deixar lá o seu número de celular para a gente adicionar você no WhatsApp, que nós vamos criar um grupo para mandar artigos e ter um canal de comunicação a mais com vocês. Então, vamos lá. Essa pesquisa, eu vou divulgar o link aqui e também chega no seu e-mail e abre uma aba no navegador. Os dispositivos IoT, na grande maioria, são limitados. Qual o tratamento feito hoje para que esse dado não seja perdido antes do envio para o broker, caso ocorra o estouro de memória devido à interrupção da comunicação? Boa pergunta. Bom, depois o Denis ele pode usar o caso que a gente teve de perda de pacote de dados lá da rede mesh, né? Mas basicamente isso é o que mais acontece. Então, é um pouco daqueles meios de comunicação a grande distância, né, onde você tem barreiras no meio, você tem fatores ali que atrapalham.
e aí você pode até mandar a informação para o dispositivo recebe essa informação, mas ele não tem energia suficiente de devolver para você. Então, você perde o pacote de dados durante esse meio de comunicação. Ou você manda para uma rede mesh, para um dispositivo 1, 2, 3, a hora que ele vai chegar lá no 30º dispositivo, aquele pacote de dados do primeiro vai se perder e de alguma maneira não chega a informação lá. É difícil isso tratar, né? Realmente isso acontece. Você tem que preparar alguns algoritmos aí, o pessoal de software, o Denis pode explicar um pouco mais nisso. Então, você tem alguns mecanismos que você pode acionar, né? Para você saber se a mensagem que você mandou lá na outra ponta realmente ela chegou. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, desculpe, Ednei, mas você fala no caso de estouro de memória, isso seria... Bem, se for no caso de estouro de memória do dispositivo, eu acho que não tem muito o que fazer. Porque se você estoura a memória, provavelmente ele vai reiniciar, vai fazer alguma coisa que não é esperada e ele vai perder aquele dado. Agora, a comunicação do broker com o broker, você tem os chamados handshake. Então, por exemplo, eu sou um dispositivo, o Alessandro outro dispositivo. Eu mando uma mensagem para o Alessandro, um dado, e ele fala, recebi o dado. Então, beleza, então eu já sei que ele recebeu o dado. Se eu não recebo essa mensagem de volta, que é o acknowledge, né, que a gente fala, eu tento mandar de novo. Então, fica essa conversa que tem que ter o handshake. Então, tipo, eu mando mensagem para você, você me responde, para garantir essa entrega de mensagem. Tem vários tipos de protocolos, né? Por exemplo, no MQTT que a gente usa lá, né, que tem um broker, ele tem esse tipo de protocolo de mensagem, de troca de mensagem. Mas eu acho que é bem focado no dispositivo mesmo, viu, Denis? Eu entendi dessa forma, pelo menos. Se eu perco a comunicação e as coisas começam a se acumular localmente no dispositivo, você tem alguma dica para a pessoa tratar esse tipo de coisa? Uma dica? Uma dica de desenvolvimento. Assim, se eu começar a receber muita mensagem, eu posso mandar uma mensagem para quem está me enviando essas mensagens e falar, espera um pouco que eu estou processando. Aí tem que ser mais da lógica do sistema seu. Tá? Trabalhar melhor na lógica. Trabalhar assim, mais né? nessa lógica, porque não adianta eu receber mensagem se eu não vou conseguir processar ela. Tá. Bom, beleza. Então, respondemos todas as perguntas. Não esqueçam de preencher a pesquisa. Não saiam, a gente vai finalizar agora. O Marco Mini vai dar algumas palavrinhas, Alessandro, mas a gente está muito feliz de você ter participado aqui com a gente, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Alessandro, você quer acrescentar alguma coisa? Não, tenho só a agradecer a todos aí, agradecer ao Denis que participou junto comigo aí, a vocês aí da equipe, Marco Bini, Lucas aí, que está promovendo os webinários, acho muito legal isso daí. Toda terça-feira a gente tem os webinários aí do FIT. Entra lá na página lá, né, escaneia aí o somosfit.org ali, já tem alguns e-books lá dos outros webinários. Eu gostaria de colocar o meu também, minha apresentação, colocar como um PDF lá, se assim os permitirem aí, para estar divulgando informação dentro do Instituto. Muito obrigado a todos. Legal. Marco Mini? Legal, pessoal. Fechando, obrigado novamente aí, parabéns aí ao Alessandro e ao Denis por toda a apresentação, muito bom, obrigado. E obrigado, pessoal, por todas as perguntas aí também, acho que bastante legal, a gente é capaz de responder boa parte delas, e tem bom ponto que a gente acaba aprendendo, tipo Li-Fi, né, que a gente não sabia, né, o Denis nos ajudou aí, que são pontos que a gente sabe que a gente sempre tem coisa para aprender nessa área de tecnologia. Então ajuda a gente a desafiar e se reinventar e cada vez conhecer mais de outras coisas que vocês estão nos trazendo também, né? Como eu falei no começo, a gente tenta trazer conhecimento, mas obviamente só em cima das perguntas aí que vocês passam para a gente vê que tem pontos que a gente sempre pode aprender um pouquinho mais. Então eu agradeço a participação, espero que vocês estejam gostando, e semana que vem a gente deve ter outro aí também, né, Lucas? Da